É verdade que esta última frase ainda não desisti de viver num país, isto foi em 2011, quando comecei a escrever para o público, e naquela altura, honestamente, estava a pensar que uma das boas soluções, o nosso amigo Passos Coelho, quando nos convidou a emigrar, vários de nós pensámos mesmo que a melhor solução era emigrar. Ora, eu só tenho 3 notas sobre, porque não devemos demorar muito tempo, são 8 menos um quarto, 3 notas sobre este filme. A primeira é explicar, e isto é importante, a situação final, não é? Bom, aliás, o contexto histórico do filme percebe-se desde o início. Em algum momento vê-se um cartaz da Frente Popular, tinha havido, isto deve decorrer mais ou menos entre fevereiro e julho de 36, a 16 de fevereiro de 36, a Frente Popular, aquela coligação de esquerda que inclui, das esquerdas, como dizem os espanhóis, que incluía a esquerda republicana, os socialistas e os comunistas, e até uma franja de antigos anarquistas que tinham optado por entrar dentro da Frente Popular, um partido chamado sindicalista, tinha ganho as eleições de forma perfeitamente legítima, com sufrágio universal, masculino e feminino, introduzido pela República, em fevereiro de 36 em Espanha. E, portanto, o período que nós ali vemos, e depois a meio vemos a comemoração dos naquele caso, 5 anos da República. A República é de 31 e estamos a ver o 14 de abril de 36, aquela festa que se faz, ouve-se o hino de Riego, que é um hino do século XIX e que foi o hino adotado, era o hino liberal e foi o hino adotado pela República. E depois termina, evidentemente, com o 18 de julho, e, portanto, com os franquistas chamaram o alzamiento, o levantamento nacional, ou seja, franquista. Na altura ainda não se fala de Franco, porque o Franco só se perceberá ser o líder consolidado da revolta semanas depois. Só em outubro é que formalmente o Franco é o generalíssimo e o novo chefe do novo Estado espanhol que se estava a pretender criar. E aquela última situação, que são os primeiros dias do pós, deve ser 21, 22 de julho de 36, em teoria, nada daquilo aquilo está tudo filmado em Alariz, na maior parte dos casos, na província de Pontevedra, se não me engano, não é Ourense. Alariz em castelhano, em Alariz, que eu saiba, em galego. O filme está em castelhano e, portanto, a verdade está toda Alhariz. Já agora em castelhano é Alhariz, não é? Pronto. Ourense. Província de Ourense? É, Ourense. Eu jogava que era. Eu estive várias vezes em Alariz. Eu jogava que aquilo era Pontevedra. Muito bonito, recomendo. Pronto, e a verdade, se é Ourense, foi das zonas foi das províncias onde em 36 a direita ganhou, não é? Na Galiza litoral ganhou a esquerda, na Galiza interior ganhou a direita. Pronto, isto para dizer que o que ali acontece, o que ali se chama é o chamado, em espanhol, dar el paseo. E o passeio era, portanto, em determinado momento, e à frente de toda a comunidade, normalmente, de forma exemplar, congrega-se a população para mostrar os capturados. Eles estão, naquele caso, num quartelillo da Guarda Civil, são primeiro passeados pela população, não é? À frente da população, para dar justamente a oportunidade para que as pessoas se manifestem leais, melhor, contrárias, evidentemente, àqueles vermelhos que ali estão a passar, aos rojos. Bom, em espanhol, evidentemente. Há quem, enfim, evidente, a mãe da personagem principal acrescenta-lhe os ateus, não é? Chama-lhe ateus e outras coisas. Para depois aquela caminhonete de caixa aberta com tudo, não os leva para nenhum campo de prisioneiros. Vai parar uns quilómetros à saída da aldeia, eles vão ser fuzilados e vão ser deixados na berma, literalmente. Ou então, em alguns casos, onde houvesse uma ribanceira, eram tirados ribanceira abaixo e os cadáveres eram por lá deixados, não é? O que significa que, em alguns casos, em boa parte dos casos, é verdade, uma percentagem, as famílias puderam ir buscar os cadáveres dias ou semanas depois, não é? Em alguns casos, insisto, não todos, não os puderam foi enterrar. Justamente porque, ou melhor, enterraram-nos em espaços não consagrados. Porque, evidentemente, a Igreja não deixava a propriedade de grande parte dos municípios. Era diretamente das dioceses e as dioceses não toleram ainda hoje, em alguns casos, que sejam enterrados ateus, não é? Aqueles que não morreram. Depois, em todo ao longo da Guerra Civil, será consagrada a expressão muertos por Deus e por Espanha, e estes homens não morreram nem por Deus nem por Espanha. Não é? É exatamente a epígrafe que aparece no Vale dos Caídos, que está construído por escravos republicanos. Quando nós dizemos republicanos, dizemos de todas as tendências políticas
que vão até aos anarquistas, não é? Todas as tendências políticas que lutaram contra o franquismo, mas em algum momento lutaram forçosamente pela República contra o franquismo, ainda que muitos daqueles que lutaram pela República não fossem de forma alguma republicanos, como os anarquistas republicanos, que não se identificavam sequer com a forma do Estado republicano, como aconteceu com os anarquistas. Mas, portanto, dizia eu, por exemplo, o Vale dos Caídos é construído a partir de 1900 e o decreto é de 39, só será inaugurado formalmente em 1959, ao fim de 20 anos, mas está aberto até antes, não é? Está aberto desde 53, 54. A minha mãe, que terminou a licenciatura em 54 aqui na Faculdade de Ciências, lembra-se de ir a uma viagem a Madrid, algures em 53, imagino eu, e foi visitar o Vale dos Caídos. Ainda não estava formalmente inaugurado e será formalmente inaugurado naquilo que é a campanha franquista, e agora imagine-se, dos 20 anos de paz. Portanto, é inaugurado em 59 nos 20 anos de paz. Durante esses 20 anos de paz, não só, que eram a partir de 39, nos 3 anos anteriores, nos territórios gradualmente ocupados pelos franquistas, e logo o primeiro, a Galiza, praticamente sem resistência, em 3 dias ou 4, todo o território galego está nas mãos das tropas franquistas. No conjunto da Espanha, entre o 18 de julho de 36 e o 1º de abril de 39, que é quando acaba a Guerra Civil, terão sido mortos 160 mil pessoas às mãos dos falangistas, dos franquistas em geral, e particularmente dos falangistas, nos territórios ocupados pelos franquistas e fora da frente de combate. Não falamos, evidentemente, de soldados republicanos que foram mortos na frente de combate, como é evidente. Do outro lado, também é preciso dizê-lo, ainda que a comparação diga tudo, que do lado, nos territórios republicanos, e particularmente nos primeiros meses, e especialmente em zonas rurais, e apenas numa zona urbana, Barcelona, mas especialmente nas zonas rurais, o que acontece nos territórios dominados, que permanecem pela resistência, dominados pelos republicanos, há aquilo que um historiador da época medieval chamaria uma jacquerie social, ou seja, para quem se lembra deste termo da história medieval, em algumas circunstâncias da história medieval, os camponeses levantaram-se contra os senhores feudais e, em alguns casos, há verdadeiras vinganças de classe. É o que acontece na Espanha, nos territórios dominados pelos republicanos, onde as estimativas são entre 40 a 60 mil mortos. E aí há uma seleção de classe. Do lado do falangista, e eu tenho vários casos, não vamos aqui contar, mas eu conheço vários casos em famílias de amigos meus, em que os camponeses vão buscar o velho latifundiário que durante anos usou o famoso direito de pernada, e, portanto, as jovens noivas que casavam dentro das terras dele deviam oferecer-se fisicamente antes do casamento ao latifundiário, e o latifundiário escolheria ou não se as, abre aspas, desvirginava ou não. Isso aí de um caso concreto, província de Madrid, mas no sul da província de Madrid, onde há latifúndio, em Villanueva de... E agora com o Alzheimer dos nomes vai-me escapar, mas é ao lado de Aranjuez, em todo caso. E aí, e por exemplo, e é diretamente, é uma escolha desta natureza. E quando não há, ao contrário do que acontecerá, no caso, evidentemente, em que se triplica o número de vítimas, no caso do território dominado pelos franquistas, aí há uma vingança de classe e há uma vingança perpetrada contra personagens específicas. E não há mortandade generalizada. Salvo em situações, evidentemente, nas quais se matam, por exemplo, a verdade, todos os padres, todos os sacerdotes, todas as freiras. E nós percebemos a insinuação que está sobre o papel dos padres deste lado. Do outro lado, é generalizado. Todos os militantes de esquerda, todos os sindicalistas, todos os professores primários. Foi diretamente à classe docente. E aos professores primários em particular. Porque exatamente eram considerados aqueles que iam formar, em algum momento ali é dito, os cidadãos. Era uma espécie, na perspectiva das direitas, eram os padres da República. Eram os sacerdotes da República. E, portanto, a mortandade, a classe profissional que mais é vítima de um verdadeiro sociocídio, no caso da Guerra Civil, é evidentemente o dos professores primários.
E, obviamente, todas as mulheres que tenham tido algum papel de natureza política. Depois não há que exagerar, mas é importante, é muito significativo, é sobretudo a posteriori. Há um ataque direto aos homossexuais também, mas não há que exagerar. Não há uma sentença de morte aos homossexuais desde o início. O que haverá ao longo do franquismo é uma perseguição incomparavelmente superior àquela que ocorre, por exemplo, no caso português. E aquilo produz 160 mil mortos, dos quais 114 mil ainda hoje estarão... 40 e tal mil ao longo dos anos foram sendo desenterrados, mas as estimativas são de 114 mil que ainda hoje estão debaixo de terra. O que faz do Estado espanhol o Estado da Europa que mais desaparecidos tem sem cumprir a sua própria, sem cumprir as convenções internacionais, que foram evidentemente assinadas só com a democracia e de forma com o franquismo, ou que estipula a obrigação do Estado, do Ministério Público, da Justiça, de descobrir onde é que estão desaparecidos. Pronto, primeira nota. A segunda nota, alguém atrás de mim dizia isso mesmo, para comentar o comportamento da mãe do Moncho, como da própria criança, do próprio miúdo do Moncho, que é o instinto de sobrevivência. No fundo, aquilo é evidente que o comportamento final daquela comunidade é produto da guerra, produto da bipolarização que a guerra tinha provocado, e aonde triunfar um dos lados há que seguir, ou não triunfar um dos lados. Houve sempre pluralidade do lado republicano. E diga-se passagem, os assassinatos cometidos do lado republicano nunca foram decididos pelo Estado. Nem foram perpetrados, em geral, pelas forças, por aquilo que representa as forças da autoridade do Estado. Não é nem a guarda de assalto, nem o que resta de qualquer polícia que seja minimamente republicana. Praticamente não havia nada, não é? Havia uma só corporação policial que permaneceu republicana, que é criada pela própria República, que é a Guarda de Assalto. Tudo o resto, todas as forças armadas, praticamente, acabaram por colocar-se do lado do franquismo. E, portanto, não há, isso é que é importante dizer-se, os mortos em território republicano não são produto de uma política de Estado. Os mortos do lado franquista são de uma política de Estado, de uma política de classe, e são em grande medida denunciados também, e portanto de uma política institucional e hierárquica da Igreja. São os primeiros denunciadores, os primeiros a denunciarem, os primeiros a fazerem a lista de quem deve passar pelo passeio e ser morto, são justamente os sacerdotes. E, portanto, haverá instinto de sobrevivência, mas há, evidentemente, um resultado final de uma política que é, e aqui é o último dos comentários que me interessa, e que é para puxá-lo para a atualidade, e que é um produto daquilo que nós chamamos a fascização. É a guerra que o fascismo move. Isto vai parecer um lugar comum, mas é mesmo assim. Move a cultura em geral, mas a suspeição generalizada que todo o fascismo sempre teve, e todo o fascismo desde há 100 anos, em todas as suas manifestações, não é? Em todas as formas de movimento que ele teve, contra a cultura e contra os efeitos perniciosos, na tese fascista, os efeitos perniciosos que a cultura tem para dissolver a vontade. Isto é uma das expressões mais permanentes que os fascistas de todas as cores, os salazaristas, os franquistas e, portanto, os falangistas, etc., e, obviamente, os fascistas italianos ou os nazis, mencionavam sempre esta ideia. A cultura, os intelectuais, o intelectualismo, como eles dizem, funciona como uma mina. Perdão, não é funciona como uma mina. O verbo é mina a vontade, dissolve a vontade. O insulto que se faz ao Unamuno na comemoração do 12 de outubro, que é para os franquistas o dia da raça, não é? O dia da hispanidade. E era da raça, era assim que era designado. O 12 de outubro, a descoberta da América, que 12 de outubro de 1936 em Salamanca, e quando o Unamuno, que permanece reitor, faça um parênteses, não sobrevalorizemos isso, o papel, abre aspas, antifascista ou democrático do Unamuno. O Unamuno nunca foi antifascista. O Unamuno comprometeu-se apoiou o golpe no seu início. Agora, era um intelectual liberal, nem republicano sequer era um homem politicamente muito moderado, nunca se identificou sequer com a República, mas enquanto intelectual, é verdade que depois de ter apoiado no início o golpe, horrorizou-se com aquilo que percebeu, permaneceu do lado
nacional, do lado franquista, em Salamanca, e apercebeu-se claramente do que foi toda a política de limpeza, e nomeadamente na sua própria universidade. E, portanto, quando um general, um velho herói da guerra colonial de Marrocos, os espanhóis mantiveram uma guerra de décadas em Marrocos, que se tinha agravado muito no final dos anos 10 e no início dos anos 20, no qual, de resto, é feito general o próprio Francisco Franco. E quando o Millán Astray, um homem a quem faltava uma perna, um braço, um olho, de todos os seus combates, e era orgulhosamente uma espécie de orgulhoso deficiente de guerra que permanecia general e tal, se houve ou melhor, está a fazer uma arenga aos presentes no Paraninfo de Salamanca e diz, referindo-se aos intelectuais, morra a inteligência. Por inteligência, ele quer dizer os intelectuais. Muera la inteligencia, viva la muerte. Quando ele pronuncia estas palavras, é só aí que o Unamuno finalmente ganha coragem. E assume uma atitude que acabará por marcar positivamente o seu legado para o futuro. Eu digo isto porque nos estudos que fiz sobre a memória portuguesa e a memória antifascista portuguesa da Guerra de Espanha, habitualmente toma-se sempre o Unamuno como um homem antifascista, e é verdade, e na última instância foi vítima do próprio franquismo. Ele morre 15 dias depois, morre a 31 de outubro, creio eu, 15 dias depois disto acontecer, não porque tenha sido assassinado pelos franquistas, mas porque estava debilitadíssimo do ponto de vista físico e tal. Ele é tirado a ferros praticamente pela mulher do Franco, que está presente, a Carmen Polo, e pelos seus seguranças, porque evidentemente os falangistas que estão naquele auditório no Paraninfo da Universidade de Salamanca o querem, evidentemente, ali logo. Quando ele reage dizendo os senhores podem ganhar, mas nunca terão razão, e portanto diz... e portanto reage claramente contra as palavras do Millán Astray, é verdade, ele aí resgatou um bom pedaço dos erros políticos que tinha, e morais também, que tinha cometido até então. Pronto, em todo caso, isto para dizer que essa suspeição permanente que o fascismo teve e tem perante a cultura e perante a educação, eu vejo isso todos os dias na Assembleia da República, onde só me falta, estou mesmo a tomar notas para um futuro estudo do que é o discurso do Chega, e nomeadamente daquilo que é o discurso do deputado do Chega, mas não é o único, para a área da educação, Gabriel Militar Ribeiro, que é nesse sentido, que é o que eu convido sempre as pessoas à minha volta a fazer quando estamos no plenário da Assembleia. Fechem os olhos. Vocês estão em 1936. E é rigorosamente a mesma coisa. Quando ele fala da ditadura da esquerda, que retirou a autoridade das escolas, que mina a mentalidade das crianças e dos jovens, que introduz na vida, que está a sabotar a moral familiar e introduz na vida todo este tipo de obsessões, de verdadeiras obsessões. O fascismo é capaz de encontrar permanentemente em qualquer argumento que tenha a ver com a cultura ou que tenha a ver com a política educativa, permanentemente as mesmas questões. A tese de que pensar criticamente e educar criticamente é sempre uma forma de sabotar a unidade, não se sabe muito bem do quê, a unidade, os valores, a tradição. E estas obsessões, ver permanentemente os mesmos problemas onde eles nem sequer estão em discussão. Eu só vos dou um exemplo. Em determinado momento o Chega ia apresentar imagine-se, uma proposta sobre a apresentação dos professores e dos educadores, portanto, do ensino básico e secundário e da educação de infância. E faz uma proposta, e agora é de resto a perfeita cópia do que era o fascismo há 100 anos atrás. Que era, enquanto não estava no poder, copiava uma por uma as propostas da esquerda do ponto de vista social. E agora o Chega faz isto permanentemente. Portanto, propôs, de novo, que se regressasse aos 36 anos de serviço para que as pessoas pudessem reformar. O que está muito bem, salvo quando ele chega a propor. Não é? Como deputado encarregado de apresentar o projeto, e termino com isto, não estou mais tempo. O deputado encarregado de apresentar o projeto, alguém o fez, é evidente, não é ele a fazer.
como o deputado encarregado era o próprio Gabriel Mita Ribeiro. Ao fim de 2 ele tinha 4 ou 6 minutos para apresentar aquilo e nós perguntávamos, mas isto afinal era a apresentação ou o que era? Era outra vez a crise da autoridade, era outra vez a cultura nacional minada por tal, era outra vez os beijos dirigidos pelas bancadas da esquerda, porque os vocês impuseram uma ditadura marxista na universidade e não há nenhum professor da direita que na universidade e eles querem que eu lhe faça a lista. Quer que eu lhe faça a lista. Não é? E é verdade, nós ainda estamos em fase, e eu acho que esperemos que estejamos durante muito tempo em fase de nos rirmos de coisas desta natureza, mas não é simplesmente a propósito de um filme desta natureza. O fascismo é mesmo um perigo. É mesmo um perigo. Eu não faço aqui como é que se chama a figura mitológica que traz sempre más notícias, não me lembro. Mas não, eu estou-me a lembrar de uma outra. Não me estou a lembrar. Mas em todo o caso, eu não farei figura obviamente, de pessimista, e menos ainda quero fazer de Pedro Lobo, mas é verdade, o fascismo está aí, ele chama-se fascismo. É evidentíssimo que com outra... Isto para mim está claríssimo, sempre esteve, de resto, quando comecei a estudar o fascismo nos anos 30, e ele parecia que não era fascismo porque se chamava salazarismo, certo? Ao Estado Novo. E eu não tenho a mais pequena das dúvidas. Se ele existe e tem a força que tem nos nossos dias, é porque se adaptou. Da mesma forma como os comunistas do século XXI são diferentes dos de 1917 e, como bem sabemos, os sociais-democratas de 2023 nada têm a ver com os sociais-democratas do século XIX, certo? Mas mantêm, ou os socialistas, mas mantêm o mesmo nome. Por algum motivo deve ser. É porque se adaptaram. Os fascistas é que têm um único problema. Os comunistas continuam-se a chamar comunistas. Os que continuam, outros que se deixaram de ser já não se chamam. Os socialistas continuam-se a chamar socialistas. Os liberais continuam a chamar-se liberais. E é evidente que o Coutinho de Figueiredo não é o Robespierre, certo? E os dois são liberais. Ou o Afonso Costa. E os dois são liberais. Agora, os fascistas têm um problema. É que desde 1945 nunca mais se voltaram a chamar fascistas. Mas são-no. E as obsessões que tenham contaminado ao resto da sociedade, e nomeadamente ao resto das direitas, sobre o dever, sobre o que eles chamam a batalha cultural e o dever que eles têm de entrar, porque é por onde eles querem entrar, que é na política da educação, no sistema público de educação, na universidade, na formação dos jovens. É essa batalha que eles querem fazer e que estão a fazê-la. Eles até agora conseguem fazer, eles já conseguem fazer a partir dentro da universidade, como bem sabem. Não é? Eles já conseguem fazer a partir da escola pública. Já conseguem. E conseguem, sobretudo, fazer, evidentemente, a partir das redes sociais. Um dos sintomas, justamente, dessa ameaça é aquilo que aqui nós encontramos. É entender que toda a educação, enfim, aliás, a descrição deliberadamente feita pelo Manuel Rivas naquela que é a figura do professor, de tudo quanto está centrado na ideia da liberdade, na ideia de uma pedagogia que não é repressiva, que não tem nada de violenta, os senhores não se calam, então calo o meu, soluções desta natureza em todos os casos. Não é? E entender que é um inimigo a bater é, evidentemente, e transformá-la num campo de batalha do ponto de vista ideológico e político é, evidentemente, um dos sintomas do perigo do fascismo. E, nesse sentido, o que este filme nos diz é uma coisa que nós, no dia de hoje, com a qual nos temos que confrontar. E agora veremos o debate, suponho.